Olha, a coisa tá feia aí pro Bolsonaro. Ele percebeu o seguinte: o Bolsonaro, nos últimos meses, ele teve algumas crises de ciúme com o Tarcísio, chegou a brigar com o Tarcísio publicamente, humilhou lá o Tarcísio numa reunião que estava do PL. Outros aliados do Bolsonaro, como Ricardo Salles, chegaram a falar que o Tarcísio não é de direita, que ele é um traidor e tudo mais. Enfim, depois o Bolsonaro chegou a pedir desculpa, falou que ficou constrangido, que sabe que errou, mas falou isso nos bastidores, publicamente não. Pois bem, sempre que pode, o Bolsonaro bajula um pouco o Tarcísio, porque ele e principalmente o filho dele, Eduardo Bolsonaro, querem indicar cargos no governo de São Paulo, o que não está acontecendo muito. Os bolsonaristas não conseguem cargos que sejam maiores do que cargos de terceiro escalão. Nem os de segundo escalão eles estão conseguindo mais. O maior cargo aí que tem de um bolsonarista no governo do Tarcísio é o irmão da Michelle Bolsonaro, que o Tarcísio passou a gostar do irmão da Michelle, porém os parlamentares bolsonaristas e o próprio Eduardo Bolsonaro não gostam do irmão da Michelle porque ele não faz as indicações que os bolsonaristas raiz querem. Ele vai sempre mais pro lado do centrão. Então, veja que o mais próximo deles é um que não tá ali bem bolsonarista. Eis que ontem o Lula e o Tarcísio estiveram juntos no lançamento aí de alguns programas do PAC. PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado pelo governo Lula lá atrás, em 2008, 2009, e agora foi lançado novamente. O PAC terá R$1 trilhão em investimentos. Quando você pega R$1 trilhão e começa a investir em melhoria do país, o que acontece, e é isso que eu falei algumas vezes aqui esse ano, que é o plano do Lula, principalmente para o próximo ano. O que acontece é o seguinte, as pessoas começam a gerar empregos, as empresas começam a gerar empregos. Por quê? Porque imagina que onde não tem nada, vamos fazer uma estrada, onde não tem nada, vamos fazer aqui uma ponte. Além de melhorar a vida das pessoas com os projetos, também, vou fazer uma ponte, então vai precisar de gente para fazer a ponte, vai precisar de quê? De concreto para fazer a ponte, de vigas, de aço, de titânio, sei lá o quê, para fazer a ponte, de todos os insumos aí que precisam. Vai comprar onde? Comprar no Brasil. E aí vai fazer o quê? Aumentar a produção. As empresas vão contratar mais, então vai gerando mais e mais empregos. Como essas empresas estão contratando mais, pessoas que não tinham emprego passam a ter, pessoas que têm emprego passam a ganhar mais. Como o desemprego abaixa, quando o desemprego abaixa, acontece uma coisa que a média salarial começa a aumentar. Com mais dinheiro circulando, as pessoas que não tinham tanto dinheiro começam a comprar mais, consumir mais, o que gera mais emprego ainda. Enfim, é uma bola de neve de coisas boas. Foi isso que aconteceu principalmente durante o segundo governo Lula e durante o primeiro governo Dilma. Por isso que o Brasil saiu do mapa da fome, chegou à menor taxa de desemprego da história. A gente falava, nossa, pobre viaja de avião. Por quê? Porque a média salarial do Brasil tinha aumentado muito em pouco tempo. Então as pessoas tinham mais dinheiro para consumir, o Brasil estava bem. Aí, obviamente, teve o golpe de Estado e tudo mais, enfim, sabemos o que aconteceu. Voltamos aqui. Agora, esse PAC do Lula está muito mais ambicioso do que o PAC dos governos Lula e Dilma, o primeiro. Porque o novo PAC tem R$1 trilhão de investimento. É muita grana. Como é o maior estado, São Paulo vai receber, pelo menos por agora, o maior cheque. E aí, o Tarcísio estava lá com o Lula. Olha a bajulação do Tarcísio pro Lula. Não só com o Lula, a bajulação do Tarcísio também com o Rui Costa, com o Mercadante, ou seja, com toda a cúpula do PT. Só faltou o Tarcísio falar companheiro. Só faltou falar, olha, o companheiro Mercadante. Só faltou essa. Vou te mostrar aqui o vídeo do Tarcísio falando na posse. Vamos todos na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, vou cumprimentar todos na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando o maior cheque. Deve ser por isso, presidente. Mas, de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes. Para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, para o saneamento lá no Ceará. Ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obra, são carpinteiros, são armadores que terão a oportunidade de trabalhar. E tem uma transformação importante que vai acontecer. Aqui, por exemplo, estamos falando do financiamento do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. E quando a gente estava negociando esse financiamento lá no BNDES, tive a oportunidade de conversar com o presidente Mercadante, da esperança que isso trazia, de um projeto que é muito antigo e que agora está sendo viabilizado. Estamos com leilão.
e vai começa a falar. Por exemplo, eu deixei até a parte que ele falou com o presidente Mercadante é o presidente do BNDES. Uma coisa, o trem, esse vai ser um trem aí que vai ser construído com projeto do PAC, ou seja, dinheiro do governo Lula. O Tarcísio, o governador, ele vai fazer a obra. É um trem de média velocidade entre Campinas e São Paulo. Durante o segundo governo Lula 2, e comecinho do governo Dilma, tinha ali tratativas para que tivesse um trem-bala de São Paulo a Campinas e de Campinas ao Rio de Janeiro. Isso não é média velocidade. É trem-bala, como aqueles que tem nos países mais avançados do mundo, na China, no Japão, enfim. Quem sabotou o projeto e teve orgulho e depois fui eu mesmo quem sabotei, foi José Serra, tá? Então aí, paulistanos, fluminenses, ou seja, paulistas e cariocas, se vocês não têm um trem-bala, assim, de coisa de primeiro mundo, desde 2009, 2010, agradeçam ao senhor José Serra, tá? Então agora não tem mais este demônio aí como governador de São Paulo. Olha que o Tarcísio é ruim, mas o Tarcísio não é tonto, ele sabe que se ele fizer a obra, ele pode colher os louros daquilo, então ele quer fazer a obra. Também o Tarcísio quer fazer outros trens, quer fazer trem de São Paulo a Sorocaba e tudo, ele vai lá com uma cumbuca pedir ao companheiro Mercadante. E aí, só faltou ele falar companheiro, não faltou, ao presidente do BNDES Mercadante, que vai lá e faz o empréstimo para São Paulo. O PAC também libera dinheiro sem ser empréstimo, que é investimento mesmo federal. É tudo dinheiro federal. Então, todos os estados do Brasil terão obras de infraestrutura. O próprio Tarcísio explicou aqui o que eu falei antes. Ele falou, movimento comércio. Você vai fazer um monte de construção, você vai ter que comprar no comércio. Algumas coisas são no comércio local, outras são em empresas maiores, mas mesmo assim movimenta a economia e aí gera empregos e, enfim, uma bola de neve de notícias boas. Quem tá tendo uma bola de neve de notícias ruins é o Bolsonaro. Sabe por quê? Tem uma coisa que em Brasília todo mundo diz, que é o seguinte: é quase impossível algum político conversar com o Lula 1, 2, 3 vezes e não lular, não virar um lulista. E o Tarcísio, cada interação que ele tem com o Lula e com a cúpula do governo Lula, você percebe que ele está mais lulando. Você vai falar, é um cara de extrema direita, ele é o lixo, ele é aquilo, mas quanto mais ele tenta se aproximar do governo, porque cada vez mais o Lula cativa a todos, e Tarcísio não é diferente, o que acontece é que mais ele vai abandonando o bolsonarismo. É por isso que saiu uma matéria na semana passada, eu até falei sobre isso por alto, assim como eu vou falar agora por alto também, que mostrava que algumas indicações no governo Tarcísio não estavam sendo feitas. O Eduardo Bolsonaro ficou bem irritado com isso. Também saíram matérias, o que eu falei aqui um pouco antes, sobre como o irmão da Michelle Bolsonaro, e essa matéria foi bem dura com o irmão da Michelle Bolsonaro, tem que ser mesmo, que ele tá lá pra ganhar uma teta pra mamar, e aí o Tarcísio acabou gostando dele e ele não faz os pedidos dos parlamentares bolsonaristas. E aí falei também sobre isso faz uns 10 dias, começou a ter uma rebelião de parlamentares bolsonaristas contra o Tarcísio. 12 parlamentares já se uniram para votar contra todas as pautas do Tarcísio. Eles querem convencer mais 20 ou 30 parlamentares. Então eles estão tentando agora de todas as maneiras. Obviamente, para votar, por exemplo, para privatizar a Sabesp, crimes assim, toda a direita se junta, eles sempre se juntam para cometer esses crimes. Mas outras pautas aí do governo, eles querem todos votarem contra. E aí convencer mais deputados aí da direita, mais ligados ao Bolsonaro, a votar contra. É uma missão bem difícil a deles, viu? Bem difícil. Duvido que os bolsonaristas convençam o Centrão, ou gente que é da direita mesmo, mas está ali ligado ao Centrão, a falar, não, eu não quero emendas, Tarcísio, eu vou votar contra você, mesmo se você me oferecer emendas. Duvido. Esse pessoal não tem força nenhuma política. Mas o que isso mostra é o seguinte: o bolsonarismo está se desvencilhando do Tarcísio. Por mais que o Bolsonaro chamou o Tarcísio para ir para a Argentina, tem vídeo do Bolsonaro lá brincando com o Tarcísio, com o Cláudio Castro, mas na parte política, na parte ali de mostrar em vídeo, ok. Na parte política, o que está acontecendo de fato é que estão sendo cada vez mais passados de lado. O que desesperou aí o Bolsonaro com os novos elogios aí do Tarcísio ao Lula é o seguinte: o Bolsonaro tá vendo que ele pode ser descartado a qualquer momento e que a direita simplesmente consegue ali se sobreviver sem ele, sem o Bolsonaro, e consegue achar um outro fascista de estimação. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, falou!